Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter uma aula sobre análise combinatória, ainda dentro do assunto arranjo. Vamos resolver alguns exercícios, ok? O primeiro exercício diz assim: dado o conjunto das vogais V igual a E, I, O, U, determine a quantidade de arranjos que podem formar com 3 elementos de V. Olha, todo arranjo ele é formado por um agrupamento ordenado de 3 elementos, escolhido entre os cinco elementos do conjunto V. Alguns arranjos possíveis seriam AEI, AOU, EAI, EIO, UOI, IOU, etc. Vamos então fazer essa contagem. O primeiro modo de resolução é usando o princípio fundamental da contagem. A primeira letra, para a escolha dela, nós temos 5 possibilidades. A, E, I, O, U. Para a segunda letra da sequência, nós temos 5 possibilidades, exceto a letra escolhida anteriormente. Então, 4 possibilidades. Para a terceira letra, 3 possibilidades. Então, multiplicando as possibilidades, nós obtemos 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. O segundo modo de resolução é usando uma das fórmulas, ou essa primeira, que é o arranjo de 5, 3 a 3, que é 5 vezes 4 vezes 3, que é 60. 5 é o número de elementos, 4 é n menos 1, e 3 é n menos k, que é 3 mais 1. Então, 5 tira 3, dá 2, mais 1, 3. Então, daí a presença desse 3. Ficou 5 vezes 4 vezes 3, que é 60. Ou, a fórmula mais utilizada é essa última, que é o arranjo de 5, 3 a 3, é formada por n fatorial sobre n menos 3 fatorial. Esse n fatorial aqui é o 5. O 3 fatorial é o p, né? Então, ficou 5 menos 3, ou n menos p, que dá 2. O fatorial de 2, a gente vai cancelar com esse fatorial de 2 aqui em cima. Por que, Tassiana? Porque esse 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que paramos no 2 fatorial? Porque corta um pelo outro. E deu o resultado também 60. Observe que um arranjo ele difere do outro pela natureza dos elementos escolhidos, no caso, as letras, ou pela ordem dos elementos. Temos um outro exercício aqui proposto que diz assim: a senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de 2 letras distintas entre as 26 do alfabeto, seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos. Quantas senhas podem ser criadas? Vejamos, devemos determinar o número de sequências, ou seja, os agrupamentos ordenados, formadas por 5 elementos, usando os 2 primeiros por letras distintas e os 3 últimos por algarismos distintos. As letras, nós temos um universo de 26 letras. Então, para a escolha da primeira letra, 26 possibilidades. Para a escolha da segunda letra, 25, porque temos que subtrair a letra já escolhida anteriormente, porque são letras distintas, não é isso? Então, 26 vezes 25. Quanto à escolha dos algarismos? Bom, sabemos que os algarismos eles existem do 0 até o 9, portanto, 10 algarismos, 10 possibilidades. Para a escolha do segundo algarismo, nós temos 10 menos o anterior, ou seja, 9, e assim sucessivamente até 8. Portanto, ao efetuarmos essa multiplicação, vamos obter 468 mil possibilidades. Poderíamos fazer também diferente, ou observarmos, na verdade, não é diferente, é observarmos que isso aqui é o quê? É o arranjo de 26 elementos arranjados 2 a 2, ou agrupados 2 a 2.
E na outra situação, é o arranjo de 10 elementos agrupados 3 a 3. Então, poderíamos também assim obter o mesmo resultado. Nessa outra questão, pessoal, diz assim: quantos números de 3 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Olha, os problemas que envolvem permutações ou arranjos simples, eles podem ser resolvidos por meio da fórmula ou usando o princípio multiplicativo. Vamos resolver dos dois modos. O primeiro modo é: sabemos que a ordem dos algarismos escolhidos resulta de números diferentes. Por exemplo, escolhendo os algarismos 1, 2 e 3, podemos escrever 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 ou 3, 2, 1. Portanto, devemos calcular o número de arranjos de 5 elementos tomados 3 a 3, que é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Os 5 menos 3 vai dar 2. Vamos mexer com o maior fatorial até chegar nesse número aqui, ó, o fatorial de 2. Então, 5 vezes 4 vezes 3, fatorial de 2, cancelou com o fatorial de 2, que obtivemos 60. Logo, então, podemos escrever 60 números de 3 algarismos distintos com os algarismos dados. Também temos um outro modo de resolução. Qual seria? Vamos agora resolver usando o quê? Princípio multiplicativo, fazendo um esquema para representar o número de 3 algarismos diferentes, escolhidos entre 1, 2, 3, 6 e 7. Para a primeira escolha, temos aqui 5 possibilidades. Para a segunda escolha, 5 menos a escolhida anteriormente, já que são algarismos distintos, algarismos diferentes. Então, 5 menos 1, 4. E para a última escolha, 5 menos as duas escolhas anteriores, portanto, 3. Então, usando o princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 também dá 60. Veja que você pode optar qual modo que você se identifica melhor de resolver, ok? E quarta questão, diz que em uma sala de aula existem 10 cadeiras enfileiradas, numeradas de 1 a 10. De quantas formas 2 pessoas podem sentar nessas cadeiras, havendo ao menos uma cadeira entre elas? Percebam que vamos considerar que os números das cadeiras escolhidas pelas pessoas A e B formam um par ordenado. Assim, o par ordenado 2, 5 significa que a pessoa A ocupa a cadeira número 2, enquanto a pessoa B ocupa a cadeira número 5. Então, o par ordenado 5, 2 significa que a pessoa A ocupa a cadeira número 5, enquanto a pessoa B ocupa a cadeira número 2. O total de maneiras diferentes que as cadeiras serem ocupadas pelas duas pessoas, ele será dado pelo número de pares ordenados, formado com os números das cadeiras, que podem ser calculados da seguinte maneira, usando o arranjo de 10, 2 a 2, ou seja, fatorial de 10 sobre fatorial de 10 menos 2. Fatorial de 10 menos 2, quanto é, pessoal? É o mesmo que o fatorial de 8, que 10 menos 2 é 8. Vamos mexer nesse fatorial de 10 até chegarmos ao 8. Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, cortou com 8 fatorial, sobrou 10 vezes 9, que é 90. Logo, podemos formar 90 pares ordenados, porém, existe uma restrição. A e B não podem sentar-se juntas. O que isso significa? Que A e B não devem ocupar cadeiras cujos números são consecutivos. Assim, devemos descobrir quantos são os pares ordenados cujos elementos são consecutivos para subtraí-los dos 90 pares ordenados possíveis. Então, os pares ordenados formados com os números consecutivos são 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 2, 1,
32, 43, 54, 65, 76, 87, 98 e 10 e 9, totalizando 18 pares. Então, agora fazendo a subtração de 90, que são todos os possíveis, menos 18, que são as restrições, podemos concluir que existem 72 maneiras de as duas pessoas se sentarem com pelo menos uma cadeira entre elas. Dando continuidade, ou melhor dizendo, fazendo esse mesmo problema de um outro modo, também poderíamos resolver usando o princípio multiplicativo. Por esse princípio, calculamos todas as possibilidades de duas pessoas se sentarem nas 10 cadeiras enfileiradas. A primeira pessoa se sentará em qualquer uma das 10 cadeiras, restando então 9 possibilidades de escolha para a segunda pessoa. Dessa forma, temos 90 maneiras de duas pessoas se sentarem nas 10 cadeiras. E esse problema nos apresenta uma restrição, e é necessário que haja pelo menos uma cadeira entre elas. Se listarmos todas as possibilidades, que eu já fiz anteriormente, entre as duas pessoas ficarem juntas, lado a lado, temos o quê? 18 possibilidades. Agora basta subtrair ou descontar esse valor do total de posições encontradas inicialmente. Portanto, 90 tira 18, 72 possibilidades de duas pessoas se sentarem em 10 cadeiras, contanto que haja pelo menos uma cadeira entre elas. Bom, pessoal, foi bom estar com vocês, viu? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço forte, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.